O texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 35 ao 38. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35 ao 38. Obrigado. O tema da mensagem é Viva a Compaixão, mas o texto que nós vamos refletir não é o de Gálatas 2:20, mas o de Mateus 9, 35 ao 38. Tem muita coisa importante para nós pensarmos durante alguns minutos sobre essa temática de viver a compaixão. Diz assim o texto bíblico: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Para a gente entender esse texto aqui, fazer uma breve consideração introdutória do Evangelho de Mateus como um todo, um panorama rápido aqui, para a gente entender onde que esse texto está situado, para a gente entender as palavras e a força dessas palavras de Jesus aqui no capítulo 9. O Evangelho de Mateus, que não é o primeiro Evangelho, na ordem cronológica, o primeiro é o Evangelho de Marcos, ele tem 5 grandes discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. E quais são, pastor, esses 5 grandes discursos e como esses 5 discursos de Jesus estão distribuídos no Evangelho de Mateus, que contém 28 capítulos. Vamos lá, por partes. O primeiro discurso de Jesus é o famoso Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, que tem seu início no capítulo 5 e termina no capítulo 7, versículo 28. Então, o primeiro discurso de Jesus no Evangelho de Mateus, ele inicia no Sermão da Montanha, no capítulo 5, e termina no capítulo 7, versículo 28. O segundo discurso de Jesus no Evangelho de Mateus é nesse contexto aqui, capítulo 9, do verso 35 ao capítulo 11. Então, Jesus aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, está no contexto do seu segundo discurso. O terceiro discurso de Jesus no Evangelho de Mateus são as parábolas do reino de Deus, que começa no capítulo 13 todo. O quarto discurso de Jesus é aquilo que nós chamamos da igreja, do discurso da igreja, o discurso da comunidade cristã, que começa no capítulo 17 e vai até o 19. E o último discurso de Jesus, e o que gera às vezes temores nos corações dos crentes, começa no capítulo 24, que é o discurso escatológico de Jesus, que vai até o capítulo 26. E aí o capítulo 28 é a conclusão, o resumo de tudo aquilo que Jesus vem desde o início do Evangelho de Mateus ensinando e pregando. O Evangelho de Mateus ele é destinado para um público muito específico, uma audiência muito específica. E qual é a audiência que está ali ouvindo o discurso ou esses 5 discursos de Jesus? São os judeus. Lembre-se que temos 4 evangelhos.
Mateus, Marcos e Lucas nós chamamos dos evangelhos sinóticos. Já falei isso aqui algumas vezes. São os evangelhos semelhantes ou parecidos, porque eles têm uma mesma fonte. Algumas histórias são muito parecidas, até repetidas, com algumas ênfases diferentes. E cada um desses 4 evangelhos tem um público, tem uma audiência diferente. O evangelho de Mateus é direcionado para os judeus. O evangelho de Lucas é direcionado para os gentios. O evangelho de Marcos para os romanos. O evangelho de João é destinado ou direcionado à vida da igreja. E entender qual é o público que as falas de Jesus e seus ensinamentos estão sendo direcionados é importantíssimo para nós compreendermos aquilo que a palavra de Deus diz. Dito isso, entendemos então que Jesus aqui no capítulo 9, do verso 35 ao 38, ele está proferindo o seu segundo discurso. E qual é a importância disso para nós? O versículo 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados. Tenho sempre incentivado os irmãos a fazerem perguntas para o texto na hora da leitura. Isso nos ajuda a compreender melhor a passagem e entender o que está sendo dito aqui. Uma pergunta é: que cidades são essas que Jesus percorria? Porque o texto diz no verso 35 que Jesus percorria todas as cidades e povoados. E que cidades são essas? Abra lá a sua Bíblia, aí no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Capítulo 4. Versículo de número 18, que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Aí continua o texto. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então Jesus está no contexto aqui da Galileia. Importante essa leitura aqui. Continuando. Eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando diante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, fazendo o quê? Ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Muito parecido com o texto que nós acabamos de ler de Mateus capítulo 9. Então Jesus ele está num local chamado Galileia, circulando por todas as cidades vizinhas ali, e é esse lugar que a maior parte do ministério terreno de Jesus fez. A gente não tem um mapa aqui para a gente poder mostrar, mas como é que era a Galileia no tempo de Jesus? Só para a gente ter uma ideia. Galileia significa círculo, ou cidade circular. Por quê? A cidade de Galileia, quem conhece um pouco da geografia de Israel e do mundo antigo, e tem curiosidade com essas coisas, quem é nerd? Sim. Né? E gosta dessas coisas? Vai identificar que a cidade, como se diz, em volta dela existiam 4 cidades, ou várias cidades, que circulavam a cidade da Galileia. E esse nome tem significado exatamente por causa disso, porque ela está no centro, e outros povos ali estão em torno da cidade da Galileia. E é lá, nesse local, extremamente empobrecido, miserável. A maioria das pessoas da cidade da Galileia não sabiam ler nem escrever. Tem um ditado popular que diz assim: em terra de cego, quem tem o olho é rei. Não tem um ditado popular assim? Quem sabia ler no tempo da Galileia era considerado um gênio. Imagina uma cidade onde a maioria da população é extremamente pobre,
Miserável, gente. Miserável. Sem nada. Nada. E a maioria não sabiam ler nem escrever. Por isso que o texto bíblico vai dizer, em uma das suas narrativas, pode alguma coisa boa vir da Galileia? Por quê? Era uma cidade horrível. Pobre, miserável. Gente excluída. Gente empobrecida. Ninguém queria ficar perto, ninguém queria estar lá. É um lugar muito, mas muito quente. Pior que Campo Grande, Santa Cruz e Bangu. Você acha quente Bangu? Galileia é pior. Só na moleira o tempo todo. E o povo trabalhava de quê ali? Via, como nos textos nós vamos ler, capítulo 4, da pesca. Então dependia da chuva. E a cidade foi dominada durante um período, já aqui no contexto de Jesus, pelos romanos. E aí a gente vai entender o porquê desses embates constantes de Jesus com o Império Romano e com os fariseus, que eram aqueles responsáveis por ensinar a palavra e que não faziam, ao ponto dele chamá-los de raça de víboras. Isso está constantemente aparece no Evangelho de Mateus, o tempo inteiro. Voltando aqui. As cidades, então, povoadas, Jesus fazia algumas coisas importantes, como o quê? Ensinava nas sinagogas. A sinagoga, então, que não era algo que existia no Antigo Testamento, ela foi criada no período que nós chamamos de interbíblico, que é esse espaço aí entre o término do Antigo Testamento e o início do Novo, de aproximadamente 400 anos. É nesse contexto, porque o templo havia sido destruído. Se a gente voltar no Antigo Testamento, quando eles são levados pelo cativeiro babilônico, o que acontece com o templo, irmãos? É tudo destruído. O reino do sul, o reino do norte, acabou tudo. O lugar da adoração, o templo, não existia mais. Como que eles resolveram esse problema durante esse período? Criaram as sinagogas, que aparecem somente no Novo Testamento. No Antigo não tem sinagoga, só no Novo. E a gente entende por causa disso. A sinagoga então se tornou um local de ensino, de instrução. E aqueles que queriam aprender a ler, a escrever, iam para onde? Para as sinagogas. E é interessante pensar que as crianças também, que não sabiam ler nem escrever, ficavam aonde? Na sinagoga. O caráter educacional da sinagoga é muito significativo. Não é à toa, aqui no texto bíblico, no Evangelho de Mateus, a gente vê Jesus, em vários momentos, cercado por crianças. As crianças gostavam de Jesus. Por quê? Jesus, além de as tratarem bem, estava sempre as ensinando a ler e a escrever. Então Jesus era, modo de falar, seria uma pessoa bem quista nesse grupo mais empobrecido. As pessoas gostavam de Jesus. As elites não. Odiavam ele. Não é à toa que fizeram de tudo para o matar o tempo todo. E ele ensinava nas sinagogas. O que ele ensinava na sinagoga? O texto diz no verso 35. Ele pregava o evangelho do reino. Essa temática de ver a compaixão, nesse momento de missões, é se colocar no lugar do outro. É ter misericórdia. A compaixão é uma atitude permanente de Deus. Não é uma atitude passageira, não é uma atitude efêmera, que surge em alguma determinada situação. Compaixão é interação, não é um sentimento superficial, paternalista. É a capacidade, conforme alguns estudiosos dizem, de sentir como o outro sente, colocando-se em seu lugar, buscando ver as coisas como o outro vê. Por isso, a compaixão também é a capacidade de pôr amor onde existe dor. E Jesus fez isso com o seu próprio exemplo de vida. E nós, como cristãos, num culto de abertura de campanha de missões mundiais, precisamos pensar nessa dinâmica da compaixão que eu e você precisamos ter se de fato somos imitadores de Jesus.
ele ensinava nas sinagogas e o conteúdo do seu ensino era o Evangelho. Não era qualquer ensinamento. O conteúdo daquilo que Jesus ensinava era a palavra de Deus. Perceba, irmão, que coisa interessante. Fecha um parênteses rápido aqui. Na história dos batistas, sempre ficou, durante seus praticamente 400 anos, ou quase isso, de existência, desde que surge a denominação como batista, com esse nome, sempre se caracterizou pelo ensino. Sempre se caracterizou por criação de escolas. Sempre se caracterizou pela obra missionária. Essa é uma característica, um distintivo dos batistas, que ao longo do tempo, em alguma medida, foi se perdendo, porque fomos trazendo alguns elementos, perdendo a nossa identidade, e ao invés de começarmos a pregar a mensagem do Evangelho, vamos substituí-los por outras coisas. Percebam, Jesus, aqui nesse texto, versículo 35, o conteúdo da mensagem dele, que ensinava nas sinagogas, tinha um caráter educacional, de formação de pessoas. O maior investimento, irmãos, que eu e você podemos fazer na vida de alguém é investir em gente e não em coisas ou em processos. Porque coisas passam, pessoas permanecem, gerações permanecem. Jesus, o tempo todo, no seu ministério terreno, sempre investindo em gente, pessoas, ensinando, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. É importante fazer um recorte interessante aqui para entendermos o que caracterizava o ministério terreno de Jesus em relação à compaixão. E por que esse relato aqui no verso 35 é importante para nós? Galileia, muito pobre, pessoas que não sabiam ler nem escrever, e por ser muito quente, como eu falei aqui anteriormente, toda sorte de doença existia na cidade da Galileia. Aí, quando você lê o texto bíblico e vê que Jesus curava todas as doenças das pessoas, a nossa mente abre. A gente começa a entender o porquê dessas coisas. Jesus não era um curandeiro, irmãos, que passava, queria aparecer, chamar a atenção para si. Não, não é essa a ideia que o texto bíblico traz da pessoa bendita de Jesus quando ele curava. Ele não curava, não era um espetáculo, não era um show, não era para pagar dinheiro, não era para encher a igreja. Não era isso. A cidade, as pessoas viviam muito, mas muito doentes, não tinham dinheiro para um médico. Aí você entende o texto, por exemplo, da mulher hemorrágica, que usou todo aquilo que ela tinha para buscar a cura e não conseguiu. Irmãos, é muito importante quando a gente faz a leitura da Bíblia, entendendo todo, entendendo o contexto, abre a nossa cabeça. A gente se aprofunda nas Escrituras. A nossa fé fica mais robusta, mais amadurecida. E aí Jesus cura, por quê? Porque ele é bonzinho? Não. Faz parte da obra de Cristo fazer isso. As curas que Jesus realizava tinham o propósito de testificar que ele era o enviado de Deus. Quando ele realizava a cura, quando ele realizava expulsões de demônios, ele estava dizendo que o reino de Deus estava o quê? Avançando, irmãos. E a nossa mente vai aumentando a compreensão disso tudo. O verso 36 diz: vendo ele as multidões, imagina, irmãos, pensa na Galileia, lugar extremamente empobrecido. Vamos trazer para o nosso contexto uma comunidade carente, onde tem alguém aqui nesse contexto da Galileia
todo mundo doente, todo mundo pobre, só sem saber ler, sem saber escrever, e aparece um homem que cura as pessoas, que realiza milagres, que ensina a palavra. E tudo isso aqui já havia sido profetizado no Antigo Testamento. Que quando o Messias viesse, ele iria realizar essas coisas. E o povo já estava cansado, não aguentava mais, porque não acontecia nada. E Jesus, então, vendo as multidões, compadeceu-se delas. Em outros momentos dos relatos dos evangelhos, em outras narrativas, a afirmativa vai dizer, como no Evangelho de Lucas, que, fazendo uma conexão com o texto do profeta Isaías, abre lá, Lucas capítulo 4, rapidamente. Evangelho de Lucas, capítulo 4. Versículo 18. Vamos ler do 17 para a gente entender o contexto. Então, lhe deram um livro do profeta Isaías, que é um profeta messiânico do Antigo Testamento. Sabe que coisa interessante? A Bíblia que nós temos, Antigo e Novo Testamento, tem 66 livros. Certo? 39 no Antigo, 27 no Novo. O livro do profeta Isaías tem 66 capítulos. Do capítulo 1 ao 40, seria a mensagem que nós entendemos como se fosse o Antigo Testamento. Até o capítulo 66, seria o que nós entendemos como o Novo, porque é a mensagem de restauração. Se você leu o profeta Isaías, do 1 ao 40, é a promessa daquilo que viria a acontecer. Depois do 40 até o 66, é o cumprimento, irmãos. É quando fala no capítulo 53 do servo sofredor, que começa no capítulo 48, vai se desenvolvendo, 52, 53, que fala daquilo que Jesus iria realizar na cruz do Calvário, que iria morrer, seria trespassado. Está tudo lá, irmãos. Tudo lá. Continuando a leitura. Achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para fazer o quê? Evangelizar os pobres. Por quê? A população é extremamente pobre, miserável, irmãos. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Até aqui. Aqui é uma outra mensagem já, né? Onde Jesus está tirando da cabeça dele? Não, irmãos. Ele está lendo a Bíblia. Onde? Isaías 61. Pode ser lá na sua casa, referência. Está lendo o profeta Isaías, capítulo 61. E ele está dizendo que aquele texto de Isaías 61 é ele. O ano aceitável, o ano do jubileu, o ano da libertação chegou, irmãos. Aquela população ouviu isso e ficou maravilhado. Ficaram extasiados. Porque a promessa que estava por vir estava diante dos olhos deles. Diante dos olhos deles. Voltando lá para Mateus, versículo 36. Compadeceu-se delas. Por que ele compadeceu-se delas? Porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ovelhas sem pastor estão perdidas, irmãos. Ovelhas sem pastoreio estão desorientadas. E por que Jesus disse isso? Porque embora tivessem os fariseus, que eram responsáveis para ensinar a palavra nas sinagogas, ao contexto, ele estava lá, eles não faziam isso.
acharcava o povo, explorava o povo, maltratava o povo. Então é como se eles estivessem o quê? Sem pastor. E isso gerou uma aflição no coração de Jesus. Se compadeceu. E o motivo dele compadecer, se precisa ser o motivo nosso também, é que eles estavam, aquele povo, sem pastor, ovelha sem pastor, sem cuidado, sem proteção. Veja, irmãos, essa dinâmica aqui do texto é importante para nós, por quê? Quando chega aqui no capítulo 9 e nós terminamos aqui, vai mudar o capítulo 10, vai ser quando Jesus irá enviar os 12 para fazer o quê? A obra que ele acabou de ensinar. O que ele está fazendo aqui, irmãos? A Bíblia, nosso Deus é muito didático, irmãos. Tudo aquilo que ele diz para nós, ele não fala, faz isso, faz aí. Não, ele ensina o porquê, a razão do porquê fazer. Nos capítulos anteriores do Evangelho de Mateus, Jesus está ensinando o tempo todo. A quem? Os seus discípulos. Quando ele ensina os seus discípulos, no capítulo 10, ele envia. Agora vocês vão. Só que você vê depois do capítulo 10. Ele envia os 12. Agora, vão. Eu os envio. E aí faz muito sentido quando termina o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, porque a dinâmica não para, eles são enviados no capítulo 10 e isso vai até praticamente o final, até a morte e ressurreição de Jesus. O capítulo 28 de Mateus termina, eis que estou convosco, até quando? A consumação dos séculos. Aí dá uma ordem, fazer o quê? Discípulos. Da onde? Todas as nações. Mas o quê? Batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar tudo o que vos tem ensinado. O ministério de Jesus é um ministério didático. Ele ensinou nos 9 primeiros capítulos os seus discípulos, no 10 ele envia os discípulos. Agora eles vão. Mas envia e larga, não envia e acompanha. Por isso termina o capítulo 28 dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está com a sua igreja para todo sempre, irmãos. Amém. Vou usar uma palavra que eu não gosto muito por causa do contexto, pode dar uma conotação estranha, mas os irmãos vão entender aqui o porquê. O sucesso de missões não está em mim e você. Está em Jesus, irmãos. Não está nessa igreja ou qualquer outra igreja espalhada na face da terra. O sucesso de missões está por causa da pessoa bendita de Jesus Cristo. Ele diz aqui, mais na frente, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas não tem pastor. E então, o que ele faz? Se dirigiu a seus discípulos. A seara, os campos, na verdade, é grande. Mas os trabalhadores são poucos. São poucos. Dizendo que, para mim e para você, que essa obra não tem fim, irmãos. Por mais que eu e você evangelizemos, preguemos a mensagem do Evangelho, estamos em missões, ela nunca estará completa até a volta de Cristo, irmãos. Quando nós perdemos o foco da missão da igreja, que é a evangelização, que é fazer discípulos, que é batizar pessoas, a igreja se torna um clube social, em si mesmada, voltada para dentro, seus próprios problemas, suas próprias questões. Isso é uma coisa interessante. Nas Escrituras, irmãos, nós não vamos ver em nenhum momento Deus chamando quem está parado. Quem está tomando suco de maracujá,
deitado na rede. Estou esperando Deus me chamar para a obra. Deus chama quem está trabalhando, irmãos. Ah, mas não trabalhando muito, pastor. É você mesmo que vai te chamar. Eu estou cansado. É você mesmo. Estou exausto. É você mesmo, irmão. Quando Deus, no Antigo Testamento, só para dar um exemplo rápido aqui, quando Deus vai revelar quem seria o rei escolhido para o povo de Israel, Davi estava fazendo o que, irmão? Estava dormindo? Estava trabalhando, irmão. Joguinho estava trabalhando, ralando, cuidando das ovelhas. Estava lá trabalhando. Olhou. Esse bonitão aqui. Esse é que vai ser o rei de Israel. Esse bonitão aqui. Bem afeiçoado, alto, bonito, musculoso, todo trabalhado no fitness. Né? Enganou o profeta, também foi enganado. Se deixou enganar. Não. Deus nem sei não. Ele não está nem aqui. Está lá trabalhando. Está lá fora. Vai lá. Chama ele. E entendeu quem é. E é assim comigo com você, meus irmãos. A obra de Deus, Deus chama quem está trabalhando, quem está servindo, quem está atuando. Não é quem está à toa. Mas quando tiver tempo, aí eu vou servir. Ih, irmão, não vai servir nunca. Nunca. Se você esperar, ficar tranquilo, ficar tudo favorável para você servir a Jesus Cristo, nunca vai acontecer. Você nunca vai servir. Nunca. Não, deixa eu melhorar. Deixa eu resolver isso aqui. Quando eu resolver, aí eu dedico um tempo para a obra de Deus. Irmão, não é assim. Não é. Só para você ter um exemplo. Caminhando para o final aqui. Qual foi a oração de Jesus? Verso 38. Rogai, pois, a quem? Ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. A orientação de Jesus, ele termina nos ensinando a orar, a rogar, a clamar, para que o Senhor envie mais trabalhadores. Envie mais homens e mulheres para a seara, porque o campo é grande demais, irmãos. Precisamos voltar a ter o senso de urgência da proclamação da mensagem do Evangelho. Amém. Glória a Deus. Amigos, parentes, conhecidos, desconhecidos nossos, nesse exato momento, estão morrendo sem ouvir a mensagem do Evangelho. E os crentes parados na face da terra estão passeando, estão rindo, estão investindo o dinheiro dele em fast food. Irmãos, tem um dado triste que eu vou dar aqui. Os crentes gastam a maior parte das suas finanças com fast food, irmãos, do que na obra missionária. Os crentes gastam a maior parte de suas finanças com fast food da vida e com a obra missionária. Mas Deus é tão misericordioso, irmãos, tão bondoso, que ainda assim alcança muita gente parada na face da terra, mostrando que a obra não é nossa, é dele, irmãos. Isso significa que eu e você precisamos mudar, virar esse jogo. Irmãos, nós dizemos assim, e estou terminando, muitas vezes: eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo outro, não tenho aquilo outro. Irmãos, quando aparece uma oportunidade para você fazer um passeio, seja onde for, a gente arruma dinheiro. Você pega emprestado. Você fica endividado depois, né? Mas dá um jeito. A gente acorda cedo. Não tem sacrifício nenhum, irmãos. Quando a gente quer fazer o nosso desejo, satisfazer a nossa vontade, a gente dá um jeito. Mas para a missionária, para a igreja, é sempre difícil. Não dá, não tem. Mas para os nossos prazeres e deleites a gente dá um jeito.
A gente arruma tempo, a gente acorda cedo, a gente fica até mais tarde, a gente não dorme, a gente vira a noite. Vamos orar. Não dá, estou cansado, estou com sono. Vamos estudar a palavra, não tem tempo. Vamos investir em missões, não tem dinheiro, não dá para comprar, não dá para fazer, não dá, nunca dá. A obra de Deus é obra de fé, irmãos. Amém. Glória a Deus. De fé. Porque dinheiro nunca vai ter, irmão. Nunca vai ter. Mas esse elemento não podemos perder nunca de vista na obra de Deus. A fé, irmãos. Amém. Glória a Deus. Não podemos perder de vista nunca isso. Quando a fé está calcada no meio do seu coração, a gente avança. Amém. A gente prega a mensagem do Evangelho. Glória a Deus. A gente alcança vários povos. Amém. Não tem lugar, não tem horário, não tem nada, irmão. Porque o nosso coração e mente estão voltados para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e não para nós mesmos. Por isso ele pede aqui, e termina, rogai, pois, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Temos vivido a compaixão de Cristo, como nesse texto aqui, irmãos? Pergunta para a gente pensar. Feche seus olhos e vamos orar? Glória de Deus, o que tem pedido, eu e você, desenvolvermos a obra de Deus, de todo o nosso coração, de verdade, não pela metade, não a parte do nosso tempo, mas se entregar na obra, focar de verdade naquilo que Jesus quer que façamos como igreja. Deus, rogamos a Ti nessa noite, pedindo perdão pelos nossos pecados. Quando negligenciamos o Teu chamado precioso que o Senhor tem para cada um de nós. Quando invertemos as prioridades da nossa vida. Quando focamos naquilo que está dentro do nosso coração, que é enganoso, ao invés de nos voltarmos para Ti e para a Tua obra. Ah, Deus, nos dá coragem, enche nosso coração de fé, de esperança, de compaixão por aqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Nos dá, Deus, coragem de pregar a palavra, de discipular pessoas, de falar da Tua palavra, do Teu Evangelho. Falamos de tantas coisas nas redes sociais, com os nossos parentes, amigos, em vários lugares, e nos esquecemos de falar do principal, que é de Jesus Cristo. Quer falar do Evangelho da salvação. Pessoas estão morrendo sem Cristo, sem esperança, e o nosso coração voltado para os nossos próprios problemas, muitas vezes, nos esquecendo da missão da igreja, de pregar a palavra, de fazer discípulos de todas as nações, de batizar, de ensinar. Deus nos ensina nessa noite a voltarmos para os princípios elementares da Tua santa palavra. Que o nosso coração se quebrante diante de Ti nessa noite. Porque somente Tu, ó Deus, podes realizar isso nas nossas vidas. Os campos estão aí para que lancemos as redes. Temos coragem e na autoridade do nome de Jesus as lancemos para que a pesca maravilhosa aconteça. Para que vidas sejam alcançadas neste lugar. Que mais pessoas venham se render a Jesus Cristo por meio da pregação da palavra. Vidas quebrantadas, rendidas a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, quando pregou em Atos, no capítulo 2, e expôs a palavra, os ouvintes ficaram atônitos. E viraram um para o outro: o que nós faremos? Tamanha a palavra que foi pregada para aquela multidão. Eles ficaram tão impactados que só puderam se render a Ti, ó Deus. E diz o texto: daquela mesma hora,
mais de 3.000 pessoas foram batizadas, ó Deus, e creram no Senhor. Ó Deus, a tua palavra é poderosa, ela é suficiente, ela é mais penetrante do que jugas e medulas, ela vai no profundo da nossa alma, descortina corações e nos ajuda, ó Deus, a ver a verdade que somente o Senhor tem para nós. Abençoa a comunidade de redenção, irmãos e irmãs que se encontram, os que não puderam estar, os que estão nos acompanhando também, que eles sejam tocados nessa noite, para que o nome de Jesus seja exaltado, para que vivamos a compaixão do Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Assim nós oramos, agradecidos no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor com mais um cântico, encerrando o culto. Depois vamos fazer a oração final com o pastor Valério, interpretando a bênção apostólica. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos adorar o Senhor com mais um cântico, irmãos, encerrando o culto dessa noite.